amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo ok, tudo tranquilo, que esse tempo passe rapidinho porque eu estou morrendo de saudades. Eu sou a professora Leia Raquel, professora de redação, e hoje vamos resolver questões a fim de nos preparar para a avaliação. Então vamos lá? Pois bem, nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos focar, né, na resolução dessa atividade que já está na plataforma. Creio que nesse momento você já está com essas atividades aí de forma bem facilitada para que você acompanhe comigo. Então, a primeira questão traz esse texto e o primeiro comando é exatamente que você faça a leitura dele, que diz assim: muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. E tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. Então a gente observa aí que o personagem está dialogando com o pai a respeito do tema preconceito. E, com base nessa tirinha, você terá que responder as demais questões. Então vamos observar que questões são essas. A primeira questão já inicia com uma afirmação. Na tirinha que você leu, o personagem Armandinho conversa com seu pai sobre o preconceito. O pai do menino compara o preconceito a uma lesma? Será que foi a uma lesma? Não, não foi. A verdade é que nem sequer foi mencionado esse nome na história em quadrinhos, então a gente já elimina a letra A. Letra B. Um sofrimento? Será que preconceito é um sofrimento? A palavra sofrimento foi citada na história, mas foi com ela que o personagem fez uma comparação. Ele diz, ó, e todos sofremos com isso. É verdade, o preconceito causa sofrimento, mas não foi aí que ele fez uma comparação, certo? Então, a gente descarta também essa letra B. Vamos observar a letra C. Uma doença? Agora, vamos observar se existe a possibilidade de ser comparado com a doença. Observe o primeiro quadrinho. Muitas pessoas são portadoras. Então, a palavra portadora já dá a ideia aí, né? Já acende aquela lâmpadazinha na cabeça, né? De que pode ser a resposta correta. Vamos observar o segundo quadrinho. Pode ser transmitido. O que que se transmite? Uma doença, né? E olha a pergunta do Armandinho para definir de vez que essa questão está correta. E tem cura? Então, o que se cura é uma doença. Então, a alternativa correta realmente vai ser a letra C. Tem tudo para ser a letra C. Mas vamos analisar a letra D. Um desvio de caráter. Preconceito é comparado com desvio de caráter? Embora o preconceito seja um indício realmente de desvio de caráter, mas não é com isso aí que está sendo feita uma comparação. Então, a resposta correta realmente é a letra isso, letra C. Coloca o Czinho de certo e vamos partir para a segunda questão. Como o preconceito pode ser transmitido? Observa que ainda é com base no texto, na tirinha. Letra A, por um vírus. Letra B, por uma bactéria. Letra C, pelos inimigos. Letra D, pelos pais, amigos da escola e até pela TV. Quem arrisca? Qual é o seu palpite? Qual é a resposta correta aí? A resposta correta, qual é? Isso. Muito bem. Acertou quem respondeu a letra D. Não pode ser letra A, muito menos a B, né? Não citou vírus, bactéria, já que preconceito está relacionado a uma ação. E a resposta mais correta com relação ao texto é a letra D. É transmitida pelos pais, amigos da escola e até pela TV. Foi isso que o pai de Armandinho mencionou. A terceira questão. Terceira questão diz o seguinte. O pai de Armandinho explica ao filho que preconceito tem cura, que pode ser tratado com letra A, com remédios, aqueles que a gente compra na farmácia ou que os nossos avós fazem.
B, educação. Essa palavra foi mencionada na história. Letra C, atividade física. Será que a educação física nos ajuda a nos livrar do preconceito? Letra D, alimentação. Existe um prato ali pronto para nos livrar desse tipo de atitude? Não, né? Então, a resposta correta vai ser a letra B. Exato, letra B. Muito bem. Observa na própria história que o pai do Armandinho, ele mencionou isso. Olha aí a última tirinha, o último quadrinho. Preconceito se trata com educação. Então, a resposta está clara. Agora, na quarta questão, observe que vai ser feita a leitura de um texto, que diz o seguinte: leia o texto abaixo, escrito por um garoto de 11 anos. Texto contra o preconceito, 5º ano. Era uma vez uma sala de aula. Então, gente, foi escrito por um aluno do 5º ano, a mesma série que vocês realizam. Mas não é da escola de vocês, tá bom? Vamos ver então? Era uma vez uma sala de aula. Lá tem todo tipo de gente. Tem a Júlia, baixinha e calma, que só fica nervosa quando a chamam de baixinha. Tem a Laura, um pouco maluca, divertida e engraçada. E tem a Giovana, bem mais alta que eu. Tem muita gente. Tem Jonathan, tem Augusto, William e até o Gustavo, um garoto negro, baixinho e esperto, que, é claro, sou eu. Nessa sala tem todo tipo de coisa e não tem uma coisa: preconceito. Todo mundo é diferente e é isso que é bom. A diferença de altura da Júlia para a Giovana, por exemplo, nem importa. As duas são amigas. O fato de William ser negro e Augusto ser branco também não muda nada. Os dois têm até uma coisa em comum: amam jogar Minecraft. As diferenças só deixam as pessoas mais interessantes. Não tem motivo para preconceito. Sem falar que, por dentro, somos todos iguais, só muda o caráter. As pessoas não devem julgar pelas aparências. Todos temos defeitos, mas também temos qualidades. Gustavo Gomes, 11 anos, colunista da Folhinha. Olha só que interessante, ele é colunista da Folhinha, jornal Folhinha, lembra? Suplemento do jornal Folha de São Paulo. Olha que interessante. E que legal que ficou o texto dele, não é verdade? Ele descreveu aí sobre a sala de aula. Esse é um texto que você deve utilizar como inspiração e também usar argumentos para basear aí, para formar sua própria opinião sobre o assunto, ok? Então, vamos lá. Questões para pensar e responder. Letra A. Você conheceu, através das palavras, a sala de aula do Gustavo. Ela se parece com a sua sala de aula? De que forma? Então, observa, gente, que aqui nesse momento, ele quer saber como é a sua sala de aula. Então, aí nós temos uma resposta pessoal. Cada um vai responder aí como é, se essa sala de aula que Gustavo descreveu aí parece com a sala de aula que você pertence. E que, se são parecidas, de que forma é que isso acontece? De que forma a sua é parecida com a do Gustavo? Tudo bem? Ótimo. Letra B. Como o Gustavo se identifica no texto? A questão diz que é no texto. Então, tá muito fácil, gente. O que a gente faz? A gente vai no texto. Observa aí, terceiro parágrafo. Aliás, segundo parágrafo, tia Lia. Diz assim, tem muita gente. Tem Jonathan, tem Augusto, William e até o Gustavo, um garoto negro, baixinho e esperto. Que, é claro, sou eu. Então, aí tem a descrição de Gustavo, né? Ele se caracterizou como sendo um garoto negro, baixinho e esperto. Ok? Então, essa é a resposta que você vai colocar aí nessa alternativa. Vamos agora para a próxima questão. Letra C. Na sala de Gustavo não tem preconceito. Para exemplificar essa afirmação, ele utiliza 2 exemplos. Quais são eles? Então, quais são os exemplos que Gustavo utiliza? Vamos no texto?
Passou demais, só um minuto. Tá aí. A diferença de altura da Júlia para a Giovanna, por exemplo, nem importa. As duas são amigas. O fato de o William ser negro e o Gustavo ser branco também não muda nada. Os dois têm uma coisa em comum. Amam jogar Minecraft. Então, gente, aí a gente observou que as diferenças entre eles, entre as características que eles possuem, não são importantes. O que importa é a relação que eles podem ter um com o outro, convívio, a ajuda que um pode dar para o outro. E esse é um exemplo que todos nós precisamos imitar. A sala de aula do Gustavo está cheia de bons exemplos, certo? E nós devemos pensar nisso e pensar enquanto alunos e pensar diariamente ao fazer escolhas e também nas nossas ações e atitudes, ok? Então, muito bem. Aí nós temos a prova de que realmente não existe preconceito na sala de aula de Gustavo, conforme o item C pediu. A letra D diz o seguinte: escreva o nome de 5 amigos ou amigas e suas diferenças, ou seja, características. Então, você vai fazer como o Gustavo fez. Você vai dizer quem é o amigo e vai dizer as características que ele possui. É magro, é alto, baixo, negro, branco, cabelo liso, cabelo cacheado, enfim, características que eles possuem, tá bom? Vamos para a letra E. Você concorda com a frase as pessoas não devem julgar pelas aparências? Explique o porquê. Então, gente, essa é uma resposta também pessoal. Ele quer saber a sua opinião, se você concorda ou não com essa frase aí. E se você concordar ou não concordar, você vai justificar, você vai explicar o porquê do seu ponto de vista ser assim, certo? Então, não adianta só colocar sim. Não adianta, você colocou a resposta, mas não justificou. Você não explicou o porquê, certo? Então, essa é uma ótima questão para vocês ir exercitando a questão do seu argumento, ir treinando. E lembrem-se que o argumento ele é essencial para você conseguir convencer alguém. Então, capricha nessa questão aí. Nosso exercício de hoje finaliza aqui com o aspecto de termos feito leitura, interpretação e analisado o texto em si. E na nossa próxima aula, nós teremos uma aula também voltada para o preparo da nossa avaliação, ok? Vai ser uma aula bem legal que vai nos ajudar a produzir um bom texto. Tudo bem? Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço bem forte e até a próxima. Bons estudos!